Eduardo. Olá, Juliana. Deixa eu ajustar. Tudo certo? Tudo certo. Até o cachorro parou de latir. Dessa vez vai dar certo. Vai. Beleza. Então, vamos lá. Boa noite, Juliana. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite de trazer a gente fazer esse bate-papo sobre gestão na advocacia, né? Hoje focado aí no marketing jurídico, né? E como eu disse para você, né? Eu acho que é uma oportunidade até para eu aprender, né, sobre marketing jurídico, que é a sua especialidade. E deixa eu fazer aqui a breve apresentação da Juliana e a gente começar esse bate-papo. Juliana é consultora, né, advogada, consultora em gestão para escritório de advocacia, né, faz parte aí da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional. É autora do livro Marketing Estratégico para Advogados, né? Fundadora, como é que eu falo, Juliana, da Busca Jur, que eu acho que é uma excelente iniciativa, né? Vale também, já está ali, falarmos um pouquinho também do Busca Jur, essa excelente iniciativa para os advogados, né? Então é isso, são algumas das qualificações aqui da Juliana. O importante é isso, essa especialização, essa vontade que ela tem de trabalhar com marketing jurídico. Eduardo, obrigada pelo convite. O assunto ele nunca esteve tão atual, né? As mudanças que estão acontecendo, as incertezas desse momento ainda pré-mudança, né? Então o assunto está super atual. O meu livro foi lançado no ano passado, há um ano atrás. E quando ele foi lançado, a gente já estava com essa consulta pública à classe desde agosto. E a estimativa era que a gente já teria uma mudança, né? Uma nova norma, enfim, no início desse ano, de 2019. Mas a gente sabe que esse ano, desculpa, 2020. 2020. Mas a gente sabe que 2020 é um ano que nada aconteceu Nada como estava aconteceu. planejado. Então, o livro, eu estava imaginando que numa época dessa eu já estaria com uma nova edição atualizada, né? Mas ainda não. A gente ainda está com a versão antiga que está super atualizada ainda. Legal. Muito, muito bacana, né? E depois até, Juliana, fala pra gente aí, quiser mostrar a capa, depois fala o caminho aí para quem quiser comprar o seu livro, onde que pode encontrar. Eu acho que é um excelente material também. Tá joia. Beleza. Juliana, então você como está bem inserida aí, tem vivenciado muito essa questão do marketing jurídico na advocacia, né? Tem participado aí, vejo seus movimentos, participando muito, dando as palestras, dessa vez online, né? Mas vejo que você tem sempre falado sobre isso. E aí vamos começar pelo começo aqui, né? O que a OAB, né, tem trabalhado, tem se posicionado com relação ao marketing para os advogados? A gente sabe que é um assunto extremamente polêmico, né? E tem seccionais que se posicionam de uma forma, tem seccionais que se posicionam de outra, e aí no meio disso tudo aparece advogado fazendo o que pode, outro que não pode, e viram meio que todo mundo fazendo um pouquinho, né? Então, como que você vê aí a visão da OAB nesse assunto tão polêmico aí do marketing jurídico? Assim, só para completar a pergunta, na verdade, o que tem de pior nisso tudo é que cada seccional, como você disse, pensa de uma maneira, tem julgado de uma maneira, né? Os processos disciplinares,
Só que os advogados advogam em vários lugares, né? Os escritórios, eles estão sediados em várias seccionais. Então, isso é um grande conflito e um grande desafio hoje da classe jurídica, né? Como utilizar, o que utilizar, pode, não pode? Ah, eu posso aqui em Minas, mas eu não posso em Pernambuco. Como assim? Mas eu tenho uma filial lá, então se eu fizer e falar que é do CNPJ de Belo Horizonte, pode, mas se for de Recife, não pode. Então, Como que separa isso, né? É um problema muito grande. E o que está acontecendo? Nós estamos exatamente no momento, e aí, como eu comentei no início, desde agosto de 2019, nós estamos com uma consulta pública a toda a classe e que, lamentavelmente, o número de pessoas que respondeu a essa pesquisa é mínimo frente ao 1.200.000 advogados ativos. Para você ter uma ideia, eu não me lembro se são 12 mil ou 14 mil, é uma coisa insignificante. Mas a consulta está aberta. Então, assim, vamos lá. E é engraçado isso, né? Um tema tão polêmico que os advogados lutam tanto para ter essa liberdade e não estão participando muito da consulta. E você sabe o que é o mais engraçado? Outro dia eu estava numa conversa com o Ari, era uma live, né? Foi até na Fenaló. E aí foi quando ele falou esse número, eu não me lembro, 12, 14 mil, enfim, 16, é alguma coisa mínima. E aí eu falei, pessoal, desde agosto do ano passado, aí uma pessoa comentou assim no chat, mas é um absurdo a OAB definir as regras com tão poucas pessoas opinando. Bom, os advogados não estão opinando porque não querem, porque tá lá, né? Agora, estão perdendo a oportunidade, né? Como que isso vai ser tratado? Aí são outros 500, mas que a oportunidade ela está ali tanto no site da OAB Nacional quanto nas várias audiências públicas que o Ari fez pelo Brasil inteiro, presenciais ou remotas, isso tá. Legal. Então, respondendo a sua pergunta, como é que estão as coisas? Realmente, hoje a gente está vivendo num mundo de insegurança jurídica, porque um lugar fala uma coisa, outro lugar fala outra. Existe, sim, uma tendência de flexibilizar mais as regras. Eu não diria só atualizar, eu acho que realmente existe uma intenção de flexibilizar. Mas aquilo que é basilar, isso não vejo de lado nenhum na OAB, com ninguém que eu já tenha conversado, na comissão que eu faço parte, conversando com o Ari, com a Grace, nunca vi ninguém falar sobre a alteração da base, que são a descrição, a moderação, a publicidade meramente informativa e a não captação direta de clientela, né? Então, assim, aquela propaganda que tá com o filho preso, eu tô aqui, né? Vamos processar? Isso não vão abrir mão, a não ser que aconteça uma coisa muito, muito fora da caixa, mas acho que não, acho que a grande maioria do conselho mesmo não vai permitir que isso aconteça. Então, a discrição, a moderação e a funcionalidade, né, da informação é que são as bases para que não vão mudar. Isso eu não acredito que mude. Só lembrando que quando a gente fala em caráter informativo, a gente, até hoje, nas normas, a gente não tem isso muito explícito, mas o caráter informativo não é só de informar os dados curriculares, seja do escritório ou dos advogados, é dar informação de caráter jurídico para o público em geral, que é o que permite a maior parte do marketing que é feito hoje em dia, que é o que a gente chama de marketing de conteúdo. Ou inbound marketing. Então, isso está dentro do caráter informativo. Por isso que hoje pode sim fazer isso, né? Porque já está ali. Só não era explícito, mas se Deus quiser, isso vai ficar explícito no que virá aqui da frente, que provavelmente vai ser um novo provimento, mas enfim, se não for um novo provimento, que seja outro instituto que traga essa norma, né? Alguma coisa que vai falar isso explicitamente.
E, Juliana, você acha que vai ter alguma tratativa específica para o mundo online? Eu acho que, e eu tenho acompanhado muito isso, é que não se quer falar sobre o mundo online ou físico. Porque o mundo online hoje, que é extremamente novo para a gente, amanhã ele pode mais não ser o atual. Então, a Uhum. intenção é de que não se fale em meios, mas sim em o que, em como, mas não no meio. Porque o meio a gente sabe que a gente tá falando de fax no provimento, né? Hoje a gente falaria, e se fosse sei lá, há 10 anos atrás a gente falaria em Orkut, hoje ninguém sabe mais o que é Orkut. Então a gente não pode falar em redes sociais. E na minha visão, nem no mundo online, porque amanhã a gente vai ter um outro mundo aí que hoje a gente não conhece, e aí a gente corre o risco de lançar uma nova norma quase ou já atualizada. Então a intenção é exatamente não especificar, não falar sobre o WhatsApp, sobre o Google Ads, não, é falar o quê? O que pode? O que não pode? O que é moderado e discreto? Né? Tem alguns exemplos, tem coisas que estão lá no estatuto, por exemplo, TV e rádio não pode? Ok, mas já está lá, a gente não consegue, uma lei federal, a gente não vai conseguir mexer nisso, não Uhum. através da OAB somente, né? Mas a ideia é essa, a ideia é generalizar as coisas e falar o como, o quê, e não através de onde, porque esses meios a gente sabe que daqui a pouquinho serão outros. Perfeito, perfeito sua colocação. Por que esse assunto tão à tona, né, nesse momento? Porque a gente viu um crescimento enorme durante esse período de pandemia, né, das pessoas se jogando na internet, de certas formas até desesperadamente, né? Não está conseguindo ir para a rua, não está conseguindo assim, novos contratos, novos clientes. A pessoa estava fazendo os anúncios mesmo de resolva aqui o seu problema, né? Você tem problema nessa área? E aí, concorda que não é o meio? Isso estando numa rede social, num site, ou num panfleto, ou em frente ao seu escritório, tá errado de qualquer jeito. Ou melhor, é proibido. Não diria nem que tá errado. Tá errado pela norma vigente, né? Então, assim, o meio não interessa muito. E é isso que a OAB quer levar uma coisa que dure mais tempo, né? Porque isso não pode, mas não pode como? Não pode online? Não, se não pode físico, não pode online, né? É exatamente essa a ideia. Entendi. Juliana, e conversando ultimamente aí com vários advogados, conversando sobre planejamento, gestão, já ouvi várias vezes advogados falando que perderam dinheiro com anúncios na internet, né? Porque nessa vontade de querer aparecer, né? O pessoal saiu fazendo os patrocínios aqui, a gente está usando o Instagram, né? Você pode impulsionar, pode botar anúncio, tem Google Ads, então o pessoal saiu atirando para qualquer lado. Eu queria que você falasse um pouco das melhores práticas, né? Algumas dicas, como que o advogado deve se posicionar, o que ele pode fazer para divulgar o seu serviço sem infringir nenhuma norma. Beleza. Bom, primeiro essa crítica ao marketing, essa descrença de alguns, ela tem fundamento, mas quem errou foi a própria pessoa que executou o Saiu. marketing mal feito, digamos assim, numa linguagem mais popular. Mal feito em que sentido? Primeiro, a maioria das pessoas aconteceu exatamente o que você disse. Estou isolado, não consigo mais o meu networking presencial, eu preciso me lançar, eu vou agora fazer isso, isso, aquilo. Seja com patrocínio, Google Ads, ou seja até mesmo se dedicando a fazer vídeos ou enfim, ou textos. Mas o que acontece? Isso sozinho não adianta muito. Qual é a sua estratégia? Por que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo isso? Então, antes de eu me lançar na internet, e foi a maioria se lançou por ir.
né? Eu quero, agora eu tenho que estar presente, mas sem planejamento, sem estratégia. E aí é o pior erro Perfeito. que pode ter. Esse sentimento é real, esse sentimento de eu joguei dinheiro fora. Julgou, Jogou mesmo, né? infelizmente, julgou mesmo. Desculpa, julgou mesmo. Mas, infelizmente, por uma deficiência na sua estratégia, né? Você não fez um planejamento do que você deveria fazer. Então, o que é se planejar? Primeiro, eu preciso realmente entender qual é, se teve alguma mudança, qual é o novo posicionamento da minha advocacia, né? Do meu escritório, de mim sozinha, enfim, não interessa. Qual é o meu novo posicionamento? Qual é Para a minha iniciar a conversa, proposta? né? Para início de conversa, como que eu vou me posicionar? Exato. E aí algumas pessoas falam assim, mas eu tenho que fazer planejamento estratégico? Depende do que você entende por planejamento estratégico. Mas a parte básica do planejamento estratégico, aquela análise SWOT, entender qual é a sua visão, qual é a sua missão, isso você tem que fazer, porque isso é básico demais. E isso vai te dar alguns argumentos que são essenciais para o marketing. Porque o marketing é exatamente você lidar com o mercado, você conhecer o mercado, né? Então você tem que conhecer tudo desde o início, tá? O que eu tenho para oferecer? Para quem eu vou oferecer? O mercado tem gente para eu oferecer, né? E beleza. Para esse tipo de pessoa que eu vou oferecer, vamos agora detalhar mais, que é o que a gente chama de detalhamento das personas, né? Para quem? Quem é o meu cliente ideal? Para quem que eu vou vender? Aí eu começo, então é esse modelo daqui de pessoa, né? A minha persona é essa. Quais são as redes sociais que ela tá? Que tipo de notícia ela consome? Para eu saber como que eu vou trabalhar com o meu marketing. Por exemplo, o meu cliente, ele está no LinkedIn. Não adianta eu ficar fazendo firula no Instagram, porque muito provavelmente eu vou perder dinheiro. Porque a maioria dos meus clientes, mesmo daqueles que tem mais, eu tenho mais chance de conseguir um fechamento de uma venda, eles não estão no Instagram, ou eles não me procurariam no Instagram. Eles me procurariam em outra mídia. Então, eu preciso montar toda a minha estratégia para o meu cliente, desde aonde, a periodicidade, o formato e até a linguagem. Eu tenho que falar uma linguagem que o meu cliente compreenda e não uma linguagem que é bonita para mim ou bonita para o meu colega. Eu tenho que falar para o meu cliente. E é aí que as pessoas, elas pecam. Então, quando aconteceu esse isolamento e todo mundo falou assim, opa, agora eu tenho que entrar nas redes sociais. Todo mundo entrou nas redes sociais, mas sem nenhum planejamento. A grande maioria, infelizmente, entrou sem nenhum planejamento. E você sabe uma coisa que está acontecendo agora? As pessoas estão querendo saber. Eu já recebi essa pergunta de alguns. Juliana, como é que eu faço agora para eu sair? Sei que as pessoas acham que... Tipo assim, eu comecei a fazer um monte de vídeo, um monte de post e Não não deu em deu nada. resultado. Então vamos analisar. Por que não deu resultado? Então você fez, o formato não estava legal, a mídia não estava legal. Legal não significa que não estava bom. Não estava adequado ao seu público e àquilo que você planejou, né? Então, ou seja, você não planejou. Então, então Juliana, realmente não tá, o caminho não é esse. Como é que eu faço agora para eu sair? Sem as pessoas acharem que eu parei de advogar, que eu quebrei. Então é um desafio que as pessoas estão enfrentando agora. Como reduzir sem ficar parecendo que não é simplesmente um acerto mesmo de direção, né? uhum. Agora, outro problema, né? Como sair, né? Mas deixa eu pegar um pouquinho aqui no início do problema aqui, que eu percebo, né? Falando aí conversando com alunos, clientes, querem se posicionar no mundo digital, tá? Aí, primeira coisa, qual a sua área de atuação? Muitos jovens advogados têm um receio enorme em definir e aí não definem e partem para o meio digital. Vamos botar aí para as redes sociais. Aí que começa, que o negócio já nasce errado. Véio. Como que você vai traçar uma estratégia? Como que você vai medir alguma coisa para acompanhar? Se você não sabe nem qual que é o seu foco.
aí que tem a ver com o que você falou também. Estou falando a linguagem do cliente ou estou falando a linguagem do meu amigo advogado que vai ler o meu post e vai achar, nossa, esse aqui sabe muito. Você quer aparecer para o seu amigo advogado com a linguagem, com o juridiquês, ou você quer aparecer para o seu cliente que tem um problema que você pode auxiliá-lo a resolver, que pode até não curtir o seu post, mas ele vai te mandar uma mensagem inbox, né? Vai perguntar dos seus honorários. Então, o que vocês querem? Se for para entrar no Instagram, nas redes sociais, só para ter curtida, de repente a pessoa só quer levar o ego, né? Nossa, tem que parecer conhecido. Tá, beleza, tá valendo. Se você quer isso. Só que a maioria quer o quê? Quer retorno financeiro. Eu invisto R$ 1 para colher pelo menos 2 ali. Então, se você está investindo 1 e não está tirando nada, tá muito errado. Então, eu vejo essa dificuldade básica, assim, dificuldade em definir a área de atuação. Essa é um grande desafio, principalmente do jovem, né? De quem está começando. É um grande desafio, porque existe uma insegurança no sentido de, mas e se eu ficar falando que eu sou especialista em LGPD, o cara de imobiliário não vai me contratar mais. Mas não é assim. Vamos lá. A gente chama isso de nichar, né? Tem que nichar, escolher um nicho, né? Não é bem assim. A gente não tem que ter tanto receio assim. Porque quando a gente fala no serviço jurídico, um dos maiores diferenciais que eu tenho é a credibilidade. Para que eu tenha credibilidade, eu tenho que ter autoridade. Para que eu tenha autoridade, eu preciso saber muito de alguma coisa ou de algumas coisas. Não dá para eu saber tudo de tudo, né? Muito de tudo. Então, eu tô travada aqui para mim. Sua imagem travou. Sua imagem travou, Eduardo? Agora tá voltando. Voltou. Tô te vendo, tô te ouvindo de novo. Então, tá bom. Então, assim, de dedo, de nicho, né? Que é o termo que está sendo usado. A gente precisa, sim, para a gente poder criar essa autoridade, né? A gente tem que trabalhar com essa autoridade. E não dá para a gente ficar publicando todo dia um assunto completamente diferente. Ninguém é bom em tudo. Não existe ainda esse advogado. Então, a gente precisa de escolher uma área, trabalhar com aquela área. Eu tenho 3 grandes especialidades aqui no escritório. Ok, tudo bem, vamos trabalhar com 3, mas trabalhar com 50, trabalhar com 15, é muito complicado, a não ser que seja muito grande. Mas para quem está começando, escolher é um acerto. Você escolhe, você nicha, né? E aí você começa a trabalhar com aquilo, se transforma numa autoridade no assunto, para depois você ter abertura até para ir para outros assuntos. E não é verdade que as pessoas não vão te procurar sobre alguns assuntos similares. Elas vão te procurar sim. Só que você vai se tornar autoridade em um. Você vai ter uma credibilidade grande e isso é uma coisa que constrói a carreira de um advogado, a credibilidade. Juliana, sem combinar, mas nós estamos muito alinhados. Nosso discurso é o mesmo. Eu falo muito quando eu estou fazendo planejamento estratégico com os advogados, que assim, não precisa ter receio em escolher uma área de atuação. E, primeiro, não é que tem certo ou errado para ser especialista ou generalista. Só que as estratégias para cada um desses 2 cenários são completamente diferentes. O investimento necessário para você desenvolver uma estratégia para um advogado generalista são muito maiores, o esforço, dinheiro, do que para você desenvolver uma estratégia de um especialista. Então, não é que tenha certo ou errado, mas saiba que, principalmente para os advogados que estão começando, é impossível uma cabeça só, uma pessoa só, ser especialista em todas as áreas. O que acontece nos cases? A Thaís fez um comentário, assim, é uma escolha realmente muito delicada. É muito delicada mesmo, Thaís, mas
o caminho mais... acho que até não posso utilizar a palavra fácil, mas se é que existe um caminho fácil, esse é o mais fácil. Porque construir uma autoridade em todas as áreas é muito difícil. Então, você tem que ir aos poucos. Para que você consiga ter esse lugar de destaque, você tem que começar pelo menos por uma. Deixa eu dar um oizinho aqui. Eu vi que o Malone entrou, nós fizemos faculdade juntos. Oi, Malone, tudo bem? E o pessoal da Juruá entrou também, que são a editora do meu livro. Olá! Sejam bem-vindos. Então, o que eu falo também, falo bastante, né? Não é que seja mais difícil, só que os caminhos para uma estratégia generalista vai ser muito mais complexo. Na grande maioria das vezes, tem várias pessoas pensando, trabalhando em conjunto, né? Você vai ter um sócio que vai ser especialista de uma área, outro sócio vai ser especialista de outra área, e juntando tudo, você tem condições de oferecer, né? O escritório se posiciona generalista. Mas para os jovens, principalmente os jovens, ou quem está começando, ou quem trabalha sozinho, né? Um advogado autônomo, né? Se ele não se posicionar, dificilmente ele vai conseguir bolar, traçar uma estratégia e, pior ainda, mais difícil ainda, colocar em prática, né? Então, por isso tem muito a ver, né, a estratégia com marketing, com posicionamento, são assuntos que estão completamente interligados. Não dá para você trabalhar o seu marketing sem pensar na sua estratégia e vice-versa, né? É isso aí. Elas estão completamente relacionadas. O marketing é um pedacinho do planejamento estratégico. Então, você tem toda uma estratégia, o marketing é um pedaço que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Tem uma pergunta aqui. Oi, Rogério, tudo bom? Vamos imaginar que o ortopedista que trata o dedo não trata da unha. Que fica em cargo do dermatologista. É isso aí, Alexandre. Cada um com a sua, né? É isso aí, essa. E eu também, situações práticas, né? Já vi escritórios que, por exemplo, especialista da área trabalhista. Chegou uma demanda criminal. O advogado achou que era fácil. Não, deixa, o cliente já era dele. Deixa comigo que eu resolvo. Só que os prazos do direito penal são diferentes dos prazos do direito trabalhista. Nessa situação, o que aconteceu? Esse escritório trabalhista que pegou essa demanda, deixou passar um prazo, né, pensando que era de uma forma, era de outra. O problema piorou, aí depois que o problema piorou, ele foi lá para um parceiro penal, especialista em direito penal, falou, cara, me ajuda a resolver esse pepino agora. Então, algo que, teoricamente, parecia ser simples, mas se não for sua área de atuação, se você não se preparou para aquilo, não adianta que você vai achar que dá para fazer direito, mas pega nos detalhes que pode acabar piorando muito mais a situação. Às vezes a gente precisa dizer não, né? A gente tem que aprender a dizer não, por mais que coce, você fala, mas a gente às vezes precisa dizer não, sim. E isso aí, quando eu estou falando também de definição de nicho, eu falo, né? Não fiquem receosos em escolher uma área de atuação. Vamos supor o seguinte, se você já tem um cliente que já confia em você, ele chega com uma demanda de outra área, se ele já confia em você, ele vai te perguntar, fala, fulano, estou com esse problema, sei que não é a sua área, mas você consegue me ajudar? Você tem alguém para me indicar que seja da sua confiança também? Então, o advogado não perde aquele cliente se ele tiver bons parceiros para trabalhar. O cliente continua ali próximo a ele, só que com o serviço sendo realizado por um parceiro especialista da área. Acho que a importância de você ter parceiros estratégicos para te auxiliar com essas questões, né? Então, parceiro não é só para te trazer cliente, né? Tem que ser uma via de mão dupla, né?
pode trazer cliente e te ajudar a resolver também alguma demanda que você não seja especialista de determinada área. É isso aí. Deu uma travadinha aqui, mas eu tô te ouvindo. Tô travada? Vai. Não, tá. Voltou. Juliana, aí outra. Voltou. A gente fala, uma das melhores, né, e mais comuns estratégias hoje utilizadas pelos advogados são a produção de conteúdo, né? Eu acho que é disparado, assim, a melhor estratégia e a mais fácil de conseguir elaborar e obter um resultado. Quais as dicas que você poderia dar aí para os advogados na produção de conteúdo? A gente até já falou um pouco, né, de falar a linguagem do cliente, mas o que você vê aí de importante, o que os advogados precisam pensar para produzir conteúdo? Bom, o legal da produção de conteúdo é porque ela está à mão de todos, né? Qualquer um de nós pode fazer isso. Então, se a gente se organizar, é legal, dá para todo mundo fazer. Então, acho que a primeira dica é essa, é se organizar, porque tem que ter uma agenda. Não pode ser um negócio assim, cada dia, um dia eu faço uma coisa, aí veio outro negócio na minha cabeça, eu faço outro. Então, essa organização de qual vai ser o conteúdo, né? Qual vai ser a matéria, sobre o que eu vou falar. Aí eu vou pegar um tema maior e depois eu vou dissecando esse tema em vários itens. Não ficar fazendo troca de conteúdo, de matéria, de uma semana para outra. Passar um tempo com uma matéria, falar bastante sobre aquilo, aprofundar, porque isso te ajuda a ganhar essa autoridade, né? A conquistar essa autoridade, essa credibilidade em algum assunto. Então, você escolhe um assunto que você realmente conheça. Você escolheu aquele assunto, pensa num assunto macro, divide ele em assuntos menores e faz uma agenda de publicações. Eu vou fazer um artigo maior, porque eu vou publicar, por exemplo, no LinkedIn. E a partir daí eu vou fomentar vários posts menores com chamadas, dicas menores. Juliana travou um pouquinho. Voltou. No Instagram, no Facebook, enfim. Eu tenho... Travei ou voltei? Tá travando um pouquinho, mas estou te ouvindo. Bom, acho que agora travou. Vamos lá. Tá, Vamos então ver tá se a bom. Juliana travou, voltou. Quanto a Juliana volta, falar assim que é importante, acho que muito no marketing, todas as estratégias de marketing, é muito importante você testar o que faz sentido para você e para o seu cliente, né? Eu acho que vale a pena quando a gente está falando em produção de conteúdo, você testar se escrever um artigo no seu blog vai ser algo que a sua audiência vai ter mais atenção, vai ler, vai comentar, né? Enquanto isso eu vou falando aqui, daqui a pouco Juliana volta. Se fazer vídeos vai ser o melhor para a sua audiência. Tem gente que tem vergonha em fazer vídeos, né? E eu falo assim de experiência própria também. Eu também demorei um bom tempo aí para... Juliana já está voltando. Um bom tempo para aparecer, para dar as caras falando, fazer vídeo. Só que isso, depois que você começa a fazer, e quando é um assunto que você tem conhecimento, começa a fluir naturalmente. Juliana está voltando. Juliana? Mudei minha conexão aqui. Tá. Eu saí da 5G e entrei na 4. Parece que melhorou. Enquanto você caiu, tava
estava falando um pouquinho Eu aqui. sei. Tá. Deixa eu só aproveitar aqui que o Vitor Pacheco fez uma pergunta aqui. Uma dúvida. De acordo com a experiência de vocês, a produção de conteúdo no perfil do escritório tem o mesmo impacto do que um conteúdo produzido no perfil do advogado? Para mim, depende da sua estratégia. De novo. Tô igual o professor de direito mesmo, né? Depende. É porque depende mesmo. Se você está querendo se firmar como uma autoridade, você, pessoa, aí precisa de ser no seu perfil pessoal. É mais indicado, porque aí vai ser o Vitor, né? O Vitor Pacheco. Agora, se você está querendo, se você já tem uma autoridade legal e está querendo levar isso para o escritório, ou então você pode mesclar também as publicações, né? Mas depende muito de qual é a sua estratégia naquele momento. Se você ainda está se firmando como uma autoridade, como um advogado, porque escritório de advocacia não existe sozinho, ele existe porque tem bons advogados lá dentro. Então, a gente precisa de começar a mostrar quem é lá dentro, né? Então, precisa, mas dá para vincular, dá para intercalar, enfim, vai depender muito do momento que você está vivendo, Vitor. De se você está começando, se você já tem um pouquinho de autoridade, aí vai depender disso. Juliano, vou só complementar. Eu acho que assim, para os jovens advogados que estão começando ou os advogados que trabalham sozinho, vai acabar fazendo na rede, no perfil pessoal. Se ele trabalha sozinho, é um autônomo ou sociedade unipessoal, se ele fizer no perfil dele, acho que não tem problema. Agora, a partir do momento, se ele tiver já um sócio e os dois sócios podem produzir conteúdo, então não tem por que você dividir conteúdo em dois perfis, né? Então, se os dois sócios vão produzir, a partir de dois sócios, e a partir do momento que o escritório for crescente, tiver condições de investir, né, numa assessoria, num acompanhamento, que vai produzir conteúdo, acho que tem que ser tudo no perfil do escritório. Só... Eu não discordo, mas eu acredito que, como o serviço ele é muito pessoal, a gente precisa dar essa pessoalidade ao advogado. E eu tenho dúvida se eu consigo começar a dar autoridade a alguém através de um perfil de um escritório. Eu tenho dúvida sobre isso. Perfeito. Eu estou falando do início. Uhum. Então, assim, eu conheço grandes escritórios que nenhum dos advogados, e são escritórios super renomados, que nenhum dos advogados faz publicações nos seus perfis pessoais, exceto no LinkedIn. Porque no LinkedIn isso acontece bastante. Mas acontece que são escritórios que já são renomados. Eles já são escritórios bem conceituados. E eles são bem conceituados não é por causa do nome do escritório, é por causa do nome dos sócios. Então, os sócios viraram autoridade e aí isso foi transportado para o escritório. Então, por isso que eu acho que tem que ter esse cuidado e olhar bem para o seu momento, assim. Concordo com o que o Eduardo está falando, que a gente não pode perdendo, né? Ficar dissolvendo as coisas. Mas tem maneiras de chegar no meio termo e aproveitar os dois lados. Legal. Juliana, quer retomar aquele assunto a hora que caiu a conexão? A gente estava falando das dicas de produção de conteúdo. Então, a primeira que eu dou é essa. A fazer a organização, fazer uma organização para você saber quais serão os grandes assuntos, dividir em subtemas e fazer uma agenda. Então, se eu tenho 2 sócios, se eu tenho 3 sócios, ou se eu tenho alguns advogados trabalhando comigo, isso tem que ficar dividido. Eu não posso correr o risco de ficar fazendo um conteúdo hoje para amanhã. Então, por mais que eu esteja ansioso para começar a publicação amanhã, faz a sua agenda, mas já dá uma folguinha aí de um tempinho para que você tenha já um conteúdo pronto, para você não correr o risco de acontecer um problema aqui com o cliente, essa semana eu não vou publicar nada, porque é mais legal ter essa periodicidade e manter isso. E necessariamente se preocupar com a sua persona. Qual é o formato da publicação?
qual é a linguagem que você vai utilizar, porque você tem que atingir a sua persona e onde é que você vai publicar. E intercalando com isso tudo, você vai encontrar notícias, atualidades, que isso também é algo legal de você incorporar. Incorpora e comenta, né? Olha, dá uma traduzida, né? Leva aquela coisa nova e também incorpora isso na sua agenda. Então, eu acho que essa organização ela é super relevante. Vídeo é legal? Sim, a gente sabe que o YouTube é a rede social mais visitada que existe. Então, o vídeo é legal, sim. Pode ser que nem todo mundo tenha habilidade, tenha vontade, mas vale a pena descobrir se tem alguém do escritório para fazer uns videozinhos. Pode fazer vídeo, sim, não tem nada disso de que não pode fazer vídeo. De novo, não é o meio que importa. O que importa é o conteúdo, é como que você leva a informação. Juliana, então, eu acho que vale a pena fazer vídeo. assim, fazer vídeo com caráter educativo, né? Levando conteúdo para o cliente. Se o problema foi esse, é dessa forma que eu posso te ajudar, né? E não, sou advogado fulano de tal, meu escritório é no endereço tal, se tiver problema, procura lá. Mas peraí, deixa eu corrigir a sua fala. É assim que eu posso te ajudar? Não. Não pode falar isso, não. Desculpa, tá certo. Aí é assim, ó. É assim, o direito diz Certinho. isso, os seus direitos são aqueles, é isso que está acontecendo atualmente no mercado. Jamais levar para esse lado de autoengrandecimento, de conte comigo, ligue já, né? Esse é, sabe, a cerejinha do bolo. É esse o cuidado que a gente tem que tomar mesmo. Perfeito. Foi o instinto aqui. E eu falo também que uma grande forma de fazer uma propaganda aí dentro das normas da OAB, né, que é essa que a gente está falando de produção de conteúdo, né, um exemplo muito interessante que eu vi acontecer muito foi logo na alteração das leis trabalhistas, né? Eu vi escritórios especializados em direito do trabalho fazendo eventos para explicar para os empresários quais seriam os impactos daquelas mudanças. Então, em momento algum, então o cara fazia um evento, um café da manhã, alguma coisa, para falar dos impactos da nova legislação. Então, o advogado ia lá, se posicionava, apresentava o seu conteúdo, em momento algum, mostrando cartãozinho, dando número de celular, mas já fica ali para aquele público a ideia assim, se eu tiver um problema parecido, relacionado com o que ele acabou de me procurar, quem que eu vou procurar? Né? Isso é o marketing de conteúdo, né? Eu exponho uma ideia, uma solução, um problema, enfim. Eu passo a ser uma autoridade nesse assunto, eu passo a ser alguém que as pessoas vão reconhecer que entende desse assunto, e a partir daí, indiretamente, né? Eu não estou lá captando diretamente, eu estou fazendo uma prospecção indireta. Uhum. Porque quando a pessoa precisava, falou, opa, peraí, deixa eu procurar o Eduardo, deixa eu procurar a Juliana. Então é exatamente isso. E esse exemplo que você deu, né, da questão trabalhista, perfeito. O cara tá lá e tá um favor à sociedade, o advogado que faz isso. Isso é extremamente nobre. Eu tô tentando levar à sociedade uma luz, né, daquilo que está acontecendo, do que mudou, do que você deve fazer, do que você não deve. Essas dicas, essa instrução, ela é super bem-vinda. E isso a OAB reconhece, esse trabalho que o advogado ele dá à sociedade. Isso é super bem-vindo. O probleminha é o ligue já no final, né? De vez em quando eu tenho alguns alunos que me mandam uns vídeos. Como você ia fazer? Tá tudo certo. Mas aí, chega no finalzinho. Chega no final, aparece dúvidas, entre em contato. Eu falo, pronto, não pode. Só fala. As pessoas elas vão fazer contato com você se elas tiverem dúvida. Você pode colocar o seu e-mail, pode, mas o ligue já não pode. Pode colocar o seu e-mail, mas não isso. pode falar no final, né? Qualquer dúvida, me mande e-mail. Não. Entra em contato comigo. Termina antes. Não pode. É isso. É só cortar
os 3 últimos segundos. Legal. E é algo que a gente percebe que os advogados que fazem isso bem feito têm um retorno. É porque eles se posicionam como uma autoridade naquele tema, né? Além de ele estar fazendo um bem ali para a sociedade, ele está se posicionando como autoridade, né? Está fortalecendo a imagem dele, do escritório. É isso aí. A autoridade é uma busca, deveria ser uma busca incessante de todos os advogados, porque isso é um meio super eficaz de conquistar clientes e totalmente legal, né? Não tem problema nenhum ético com isso. Então, ser autoridade, ser reconhecido, ter credibilidade é que deveria ser uma busca de todos os advogados para que eles tivessem o seu lugar ao sol frente a 1.200.000 advogados, que é o que nós temos hoje no Brasil. Cada mês tem mais uns 2.000 aí novos entrando no mercado, né? Então, a gente sabe, Pois é. a concorrência é muito grande. Eu vejo muitos advogados reclamando, o mercado tá prostituído e tal, o advogado faz o que quer, bota o preço lá embaixo. Advogado desse jeito tem um monte. Se você não fizer algo para se diferenciar, lógico, dentro aí da norma, dentro da legislação, você vai ficar sendo mais um ali no meio desse oceano, né? Então, sempre pensando na estratégia, posicionamento, em quem você quer atingir, né? A linguagem que vai falar, acho que isso são os pontos básicos aí para trabalhar um marketing na advocacia, né? Concordo. São exatamente esses os pontos mais relevantes. E só para concluir a questão do marketing de conteúdo, né? A linguagem. Então, a gente já falou sobre isso, mas muitas pessoas pecam em relação a isso. E como que eu conquisto uma linguagem que realmente afeta o meu cliente, né? Que realmente atinge, que ele realmente me escuta? É conhecendo do mundo dele também ou melhor do que ele mesmo. Então, se eu advogo para a área X, né? Se a minha especialidade é advogar para a área X, para startups, eu deveria sim participar de eventos sobre startups para eu entender qual é o linguajar, quais são os problemas atuais, quais são os ícones da atualidade para eles, porque é isso que faz eu realmente conquistar uma fluência no linguajar que vai atingir essas pessoas. Não adianta ficar forçando e ficar julgando uma palavra ou outra lá no meio. Eu preciso entender o que é o meio do meu cliente, né? O business do meu cliente é o que tem que me interessar no momento de fazer esse conteúdo para eu divulgar. Isso é um errinho bobo, mas às vezes as pessoas elas não se preocupam tanto em conhecer o mundo do cliente e aí tem que forçar a linguagem. Não pode ser forçada, ela tem que fluir naturalmente. E só pegar um gancho, Juliana, no que você falou dele, se é para uma área de startups, por exemplo, ele tem que vivenciar, tem que participar de associações e tudo. E isso acaba sendo uma estratégia de networking. Além de você conhecer ali, só saber a linguagem do seu cliente, você está fazendo networking, que é algo muito importante na estratégia. Para você conseguir mais clientes, você precisa fortalecer o seu network. Então, como eu falei no início, né, a estratégia, a gestão, as coisas estão muito entrelaçadas, né? Não dá para você atuar somente uma área, né? Você tem que preparar lá a base da estrutura para chegar lá em cima, que aí sim ter mais faturamento, ter maior lucratividade. Você não pode esquecer do que tem para baixo ali da sua estrutura, né? Para eu me interessar em conhecer o serviço de um advogado, normalmente o mercado ele olha para os advogados e entendem que o conhecimento jurídico ele está alinhado, ele tem uma régua. Então, para eu entender que ele é diferente, que ele está acima da régua, o que realmente vai me chamar a atenção é o conhecimento dele em relação ao meu negócio.
É o direito aplicado ao meu negócio. Então, quem é que eu vou chamar para ser meu advogado? Eu que sou dona de uma startup. Aquele cara que eu nunca vi ele no meu meio ou aquele que está no meu meio e que a partir daí eu acredito que ele conhece as minhas dores, logo ele vai me entender e ele vai buscar a encontrar soluções para mim, né? Então, essa é uma maneira super eficaz de diferenciação. Sim. É você entender o business do seu cliente e aplicar esse seu conhecimento. Quando você faz o seu network, você está fazendo isso. Olha, eu estou aqui, eu conheço do que vocês estão falando, né? Se para o cliente o conhecimento jurídico está nivelado, pronto. E se você tiver a hora só de conversar com o cliente, ele já vai identificar que você conhece as dores dele, que você sabe dos problemas que clientes daquele perfil atravessam, né? Então, só de conversar, você já pode ali extrair algumas informações que vão te ajudar a conectar, a fazer um networking que lá na frente você pode fechar um negócio. Exatamente. Juliana, o tempo passa rápido, né? Nós já estamos aqui quase terminando, só que antes de terminar, gostaria que você falasse brevemente aí do projeto BuscaJur, né? Que a Juliana está à frente e eu estou participando também. Um projeto muito bacana e eu acho muito valoroso que os advogados conheçam esse projeto, que com certeza vai ser útil para eles também. Então, eu queria que você falasse brevemente aí do BuscaJur. Claro, vamos lá. O BuscaJur está aqui, ó, essa logo daqui. Buscajur.com.br é a plataforma do BuscaJur que está recheada de soluções para a área jurídica. Então, qual é a proposta do BuscaJur? É que você consiga localizar o que você precisa através de filtros, que são as perguntas que você faz, né? Então, até então, nós não tínhamos nenhum local onde eu falaria assim, eu estou precisando de alguém que faça uma consultoria para a área financeira ou de marketing, ou um software que tenha GED e que tenha timesheet e que faça a carga automática dos meus processos através do número do CNJ. Com o BuscaJur, a gente tem vários filtros. Você vai lá, seleciona os itens que te interessam e ele vai sugerir para você uma série de soluções, sejam softwares, sejam serviços, que vão dar match nas suas necessidades. Além disso, o BuscaJur ele tem uma área de lançamentos, então todos os lançamentos para a área jurídica estão no BuscaJur. Tem uma área também de e-books gratuitos, que são os próprios anunciantes do BuscaJur. E a conexão da... Bem legal, uma lista bem legal de blog. Beleza. Falhou um pouquinho, Juliana, eu ia começar a falar. Não, só resumindo um pouquinho que a Juliana falou, o BuscaJur concentra aí várias empresas que prestam serviço, oferecem soluções para o mercado jurídico, né? Então, você, como escritório, como advogado, já precisando de algum sistema, de alguma consultoria, no BuscaJur você vai ter lá vários prestadores de serviços que você pode encontrar. Então, é um trabalho que a Juliana idealizou aí, que eu tenho conseguido participar também. Aí estou como Duolinea como um prestador de serviço que aparece lá nas consultorias. Então, Juliana, antes da gente fechar aqui, pessoal, obrigado, pessoal que está aqui até agora. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, né? Já agradecer aqui a Juliana, a sua disponibilidade, né, em estar aqui com a gente falando sobre esse conteúdo, que dá para fazer live todo dia, né, Juliana, sobre isso. Vai ter assunto para falar. O assunto é grande. De qualquer forma, eu vou deixar essa live aqui, vai ficar salva no IGTV. Então, quem quiser dar uma olhada, quiser indicar para algum amigo, né, vai ficar aqui no IGTV. E sigam também o perfil da Juliana, para quem
ainda não segue, né? Clica ali no ícone onde tem a Juliana, siga o perfil dela também. Perfeito. Qual o site? Busca Jur. Busca Jur, tem um R no final. Já estão me zoando com isso, que é Busca Ju, de Juliana, não, é Busca Jur. De jurídico. De jurídico. É Busca Jur, esse aqui, ó, buscajur.com.br. Eduardo, eu que agradeço o convite. Espero que a conversa tenha sido legal, produtiva e estou sempre à disposição. Qualquer dia que quiser voltar a conversar, eu estarei à disposição novamente. Obrigada. Com certeza. Obrigado e boa noite aí, Juliana, e boa noite a todos. Tchauzinho.